Olá, pessoal, como vocês estão? Eu venho trazer para vocês mais uma resenha de livro. É tão importante quando a gente tem a oportunidade de fazer a leitura de um livro, identificar o quanto ele seria relevante para os colegas de profissão e poder compartilhar. Eu, sinceramente, eu faço leituras bem amplas, assim, não só do serviço social, é o que eu quero dizer, mas eu faço leitura também de outras áreas de conhecimento, né, outras áreas de saber, porque, né, nós assistentes sociais lidamos com diferentes expressões da questão social e nós entendemos que o indivíduo que vivencia, né, essas expressões, ele tem, né, a sua vivência de forma integral, né? E a gente precisa olhar para ele também dentro dessa perspectiva. E obviamente que nós assistentes sociais, né, vamos sempre olhar dentro do nosso campo dos direitos sociais, dentro daquilo que é a viabilização dos serviços que colocarão, né, os nossos assistidos dentro dessa perspectiva de assegurar os seus direitos sociais e humanos, mas muitas vezes, até para que isso aconteça, a gente precisa compreender alguns processos que eles vivenciam. E é daí que muitas leituras se faz importante para que o nosso olhar ele seja amplo, né? Claro que a gente sempre vai lidar com essas leituras de forma, né, a dar a devida, o devido crédito, né, enquanto campo onde o conhecimento é construído, né? E por que isso é importante? Nós construímos sempre relatórios, pareceres, laudos, e carece de embasamento essa leitura técnica que nós fazemos. Por isso que eu, eventualmente, eu indico para algumas colegas que estão fundamentando seus relatórios algumas leituras. E essa leitura da professora Maria Tereza Maldonado, né, uma psicóloga, ela traz uma abordagem muito delicada, muito sensível daquilo que envolve o casamento, o término e a reconstrução. E eu julguei interessante trazer esse texto para, né, o nosso olhar, porque nós lidamos com as contingências que as famílias vivenciam, né? Seja nos seus processos de ruptura, seja ali nos seus dramas cotidianos, e muitas vezes a gente só vê a ponta do iceberg, né? Eu vejo assim, às vezes, até de colegas que compartilham os seus laudos, os seus relatórios, e eu percebo, né, que muitas vezes a gente só capta aquilo que é a ponta do iceberg, né? É o pai que não teve o convívio com os filhos, é a mãe pleiteando a pensão, né? Eu estou falando aqui do que é usual. E, né, as condições, as situações de abandono afetivo, assim, são várias situações que envolvem os dramas familiares. E nós somos recrutados, né, nós somos chamadas para a elaboração do estudo social, e existem processos que muitas vezes passam a largo da leitura do assistente social, porque faltam, né, algumas leituras que vão dar conexão àquilo que está sendo ali identificado, que vai dar ali, né, mecanismos para a gente apreender processos mais internos, né, do que é viver determinadas situações. E isso a gente não vai buscar no serviço social, né, mas a gente vai buscar em outros campos dos saberes. Talvez, né, não vai entrar no teu relatório
uma citação direta da Maldonado, né? Mas você pode, né, fazer uma utilização dessa percepção que ela traz no seu livro para você até buscar mais elementos na composição do seu estudo. Ou, se você desejar realmente fazer a citação, você vai precisar dizer, né, que é do campo da psicologia, mas que julga importante para entender aquela realidade que você está ali elaborando o teu estudo. É importante fazer essas ressalvas no nossos, né, relatórios, laudos e pareceres. Esse livro, né, Casamento, Término e Reconstrução, ele já está na sua 8ª edição, tá? E ele aborda assim elementos que eu vejo até que ele foi indicado para pessoas que estão vivenciando, né? E obviamente nós profissionais, né, podemos fazer uso para entender como que as pessoas vivenciam tais realidades, né? E ela se propõe no livro a trazer algumas abordagens, como separações e transformações. As pessoas ficam casadas por tantos motivos, já decidi, vou me separar, vítima e algoz, logo depois que a gente se separou, familiares e amigos, e os filhos, no meio da linha de fogo, os meus, os seus e os nossos, refazendo, são grandes, né, sessões dentro desse livro. E ela, né, vai buscar revelar esses sentimentos conflitantes, né, que existe dentro do processo de término do casamento, e que também vai ter aí os pais, filhos e amigos, né, que também precisam ser olhados como partes importantes desse conflito, né, desse drama que está sendo vivenciado. Porque, obviamente, como a própria autora lembra, é um processo de desgaste, né? Porque da mesma forma, né, como que houve a formação do vínculo, a fazer, né, desfazer ele é algo que vai sendo construído passo a passo, né, e de forma progressiva e inexorável. Então, muitas vezes, assim, no olhar do assistente social, né, lembrando que o livro foi feito por uma psicóloga, mas no olhar do assistente social, o que a gente vê, né, assim, são negativas de convívio entre genitores, negativa até da dificuldade de construir guarda compartilhada, negativa, né, assim, por parte de filhos, de cuidarem dos pais, né? Então, a gente precisa entender, né, que quando o vínculo se desfazer, né, ele é um processo cumulativo de quê? Aí a autora fala de mágoas, né, de rancor, né, de brigas intermináveis. Isso vai pouco a pouco minando o vínculo e também gerando, né, a dificuldade posterior até de diálogo, né? E gerando, né, uma intolerância e distância entre aqueles que estão vivendo esse processo, né? Então, quando a gente lida com uma realidade familiar, né, de vínculo ali rompido, a gente lida com uma avalanche de sentimentos e nós, assistentes sociais, assim, a gente está ali, obviamente, para assegurar o direito dos mais vulneráveis, né? Seja a pessoa idosa, seja a criança e o adolescente, a mulher que foi vítima de uma violência, mas é importante fazer aí essa leitura, né? E, acima de tudo, nossa atuação deve ser dentro daquilo que a autora está apontando aqui, né? Que é a necessidade de refazer-se. Né? Nós estamos sempre sendo convidadas, né, a atuar dentro desse processo, mas nós, assistentes sociais, somos profissionais que vão apontar o caminho de continuidade, né? Quando existe ali a ruptura do convívio familiar, né, de uma criança que não vê um dos genitores, porque tem um clima de muita animosidade entre eles, e aí a gente entra para quê? Para fazer uma leitura,
né, e perceber um caminho de reconciliação, um caminho, né, de instituição de visitas, que sinaliza a instituição de visitas, né, aquilo que é muitas vezes a curatela de um idoso, mas que precisa refazer todo um vínculo também, né, de que precisa sair daquele lugar de sofrimento, de pesar, né, e buscar aí um novo equilíbrio. Então, o rompimento do vínculo, né, e aqui a gente está olhando em particular para, né, da questão do matrimônio, o que a gente percebe é que, assim, a gente chama de perda de vínculo, mas o que está sendo instaurado ali é um desequilíbrio, né? É as pessoas saindo do seu lugar seguro, né? E entrando ali para elas no início de um fim, né? Esse é o sentimento que elas têm, né? É o início de um processo de perda, porque o que ela conhece, o que foi vivido, né? Foi o seu lugar ali onde aquela família estava ali juntas, né? Convivendo, se fortalecendo, né? Com afetividade, mas também com uma rede organizada, né? Onde as pessoas se sentiam inteiros e a separação, a perda do vínculo, ela sempre está, né? Dizendo, apontando para um lugar, né? Aí de desequilíbrio. Então, essa separação é o rompimento de tudo, né? Provocando mudança de hábitos, estilos de vidas, valores pessoais, né? É interessante porque, assim, voltando novamente, o nosso lugar enquanto assistentes sociais é lidar com a viabilização de direitos, né? Mas muitas vezes o obstáculo até para que a pessoa tome as atitudes, porque nós assistentes sociais vamos indicar o caminho, né? A gente não vai pegar pela mão de ninguém, olha só, você tem que fazer os seus documentos, né? Deixar os seus documentos de casada para você ter os seus documentos de solteira. Isso a gente vai orientar, mas o que a pessoa está vivendo ainda internamente que cria o obstáculo é o que muitas vezes passa desapercebido, né? E aí, aparentemente, é uma negativa, é uma falta de atitude, mas a gente precisa, né, ter uma leitura humanizada de onde, né, isso começa, essa falta de atitude, o que está representando para ela, né? É exatamente esse caminho que precisa ser construído, muitas vezes, para que o direito seja viabilizado. Então, né, implica em muitas coisas, né, a mudar a busca de um novo trabalho, implica, né, em novos relacionamentos, né, e às vezes até uma mudança de endereço, coisas que, obviamente, né, a gente precisa levar em consideração muitas vezes na indicação daquilo que a gente tem como um refazer, né, para essas pessoas. E o que a autora lembra, né, que muitas vezes assim, a pessoa, ali no auge da sua crise, ela vai ter reações imprevisíveis, né, completamente fora do seu habitual, surpreendendo, chocando os que o cercam. E aí eu lembro até de um laudo de uma colega querida, né, assistente social, que ela acompanhou um caso em que ela estava tendendo, né, a fazer ali uma, uma indicação, né, de afastamento da genitora, mas que historicamente sempre foi uma mãe muito participativa, muito presente, mas que a separação levou ela, né, a tomar atitudes inesperadas, né? E assim, nós assistentes sociais, a gente lida com aquilo que está ali, né, no presente. Ah, mas essa mãe está reagindo assim, nessa condição não tem como, né? Mas a gente esquece que é a mesma mulher que está vivendo esse processo de separação, né? E que aquilo está trazendo alterações, né? E obviamente nas nossas indicações, né? É claro que a gente não vai premiar os comportamentos que são, né, nocivos para criança e adolescente, não existe isso, mas assim muitas vezes assim orientar uma visita assistida, né? Garantir, né, de que
exista ali o convívio assegurado e, ao mesmo tempo, ao passo que a mãe vai passando, né, ou um dos genitores que estão passando por esse momento de crise, vai se amadurecendo, né, vai se curando desse processo que está ali vivenciando, né? Então, é bem importante a gente entender. Outro dia eu estava vendo uma colega que me enviou, né? Você sabe, enquanto professora, as pessoas enviam, né, seus estudos, seus laudos e relatórios para leitura, e a colega falou assim: vou falar do histórico. Ok, isso é de suma importância falar do histórico, mas a gente tem que entender qual o histórico que é necessário, né? Porque a gente precisa pegar os pontos da história que são relevantes, e não aquele histórico que muitas vezes é alguém reagindo a uma frustração, é alguém reagindo a algo que ela não está sabendo lidar, né, como uma marca para aquela pessoa. Então, é importante, né? Por isso que eu julgo que é necessário que nós, assistentes sociais, tenhamos também essa leitura como balizadora dos nossos encaminhamentos, né? E, obviamente, o que a gente busca é que aquela pessoa tenha um novo equilíbrio, né? Depois de passar por esse período de desequilíbrio. E é claro que, né, entre essas duas dimensões aqui, né, onde a pessoa está buscando aí um novo equilíbrio e o período de desequilíbrio, né, tem algo aqui que muitas vezes nós, assistentes sociais, vamos precisar, né, viabilizar, né, porque obviamente, né, ninguém vai sofrer também, ainda mais sendo uma criança ou um adolescente ou um idoso, né, os grupos mais vulneráveis sofrendo em meio a esses processos de ruptura familiares, ok? E aí, quando, né, a gente fala de término de casamento, né, e a autora lembra, e se assemelha a outras separações, né? Sabe, se existem pessoas que ficam com aquele clima de divórcio, né? Às vezes vai sair do trabalho, vai aposentar, né? Vai mudar de casa, vai mudar de bairro, de país, e o sentimento de perda, né? A angústia, né, parece que se assemelham, né, em algumas situações para algumas pessoas também, né? Para outras, às vezes, né, uma coisa, não, ó, não é o mundo que está acabando, é essa separação que está acontecendo, né? Então, mas a autora lembra, né, que a separação pelo término do casamento se assemelha a outras separações que enfrentamos nas perdas de cada passagem da vida, né? E é aquilo que a autora está falando, né? Passa-se pelas mesmas fases, né? Quais são as fases? A esperança da reformulação, né? Porque assim, embora tá ali naquele contexto turbulento, ainda incerto, impreciso, mas está olhando já, né? Desenhando como vai ser a vida futura, né? Tendo algumas ideias de como vai acontecer. Depois entra naquele processo, né? De barganha, né? De fazer assim, as suas compensações, né? Saiu aquilo, está entrando isso, vou viver isso, né? Então, assim, né? É um jogo, né? Ali de sentimentos. Pode, né? Entrar nesse processo da raiva, da revolta, né? Aí já olhando assim, se sentindo lesado, né? Enganado, é, onde teve um estelionato, né, afetivo, né? Então tem aí também essa fase e ressentimento, né, que leva, por exemplo, a difamar o colega, a ter esse tipo de comportamento. Então, assim, eu acredito que talvez aí os assistentes sociais que trabalham com família devem estar assim até localizando as famílias que atendem, né, em algum desses processos, né, de como que as pessoas reagem. Mas assim é legal isso porque acende uma luz para a gente. Assim, a pessoa está tendo esse comportamento, né, mas ela está vivendo ali um processo ainda fruto da separação, né? E aí é por isso que a gente precisa fazer leituras, né, que
amplie o nosso campo de entendimento e de saber para não levar a atitudes, né, que sejam cristalizadas, né, como se aquilo que a pessoa está vivendo fosse ela ou um lugar definitivo, né? Mas assim, ela está vivenciando fases e nessa fase externaliza determinados comportamentos, falas, né? E que muitas vezes precisa ser acompanhado de orientação psicológica também, né? Enquanto atravessa aí esses problemas, né? Então é importante, né, para a gente. É claro que não é o saber do serviço social, mas isso dá para a gente, né, assim, um segurar de freio de mão em muitas situações que a gente possa estar ali atuando. Embora que, né, nos documentos, assim, por exemplo, eu lembro daquele livro do Cefes, né, de estudo social, laudos e pareceres, que fala que nós devemos evitar, né, até termos que cristalizam a pessoa em determinado comportamento, rotula, né, e é parte disso, né, de que a pessoa está vivenciando muitas vezes fases de um determinado processo da sua vida que precisa ser ali, né, salvaguardado para que ela possa viver aí a mudança de comportamento, voltar para aquele comportamento que ela tinha antes, de uma pessoa mais centrada, né, mais equilibrada. Então, fica aí a dica para as minhas colegas assistentes sociais, né? E aí a autora, ela vai entrar num ponto, né, que é um ponto assim, tipo, voltando atrás, né? Mas que traz também uma leitura do que leva à ruptura familiar, né? Porque ela tem um lugar aqui que ela vai dizer que aqui, ó, o casamento pode ser o início do fim, já que é comum buscar no outro um Messias que vai nos resgatar de dificuldades, né? Tem uma outra pessoa que eu já ouvi, né, que o divórcio começa no namoro, né? E é isso, né? Muitas vezes assim os inícios eles não são bons, né? São frutos aí de coisas que, como a autora diz aqui, né? A busca de um Messias que vai resgatar de dificuldades, né? E obviamente isso não pode terminar bem, né? Então a autora fala, né? Tantos casais infelizes juntos, amargurando-se, machucando, remoendo mágoas, o que mantém, né? E muitas pessoas preferem manter um casamento ruim a enfrentar os medos, as pressões e as dificuldades de uma separação, né? E aí é onde vai rebater no serviço social, né? São nas dificuldades de convívio, né? São nos processos muitas vezes de violência, né? De fazer com que, né, ali se instaure, né, um convívio que é dificultoso, né? Quando esta expectativa se desfaz, né, o frágil laço afetivo desmobiliza-se, né? Então, assim, aquele ajuntamento já estava comprometido. E à medida que, né, as coisas vão ficando insustentáveis, aí vai se desfazendo, né? E como a autora lembra, há casais que se mantêm juntos por conveniência, seja econômica ou social. Há ainda aqueles que padecem de uma idealização que não correspondeu à realidade, né? Criam aqueles estereótipos, aqueles encantamentos e depois termina, né, fazendo com que tenha uma condição de desfazer-se mesmo, né? De fazer com que não se mantenha mais, né? E aí é um outro momento, mas é o fim, né, de uma coisa que ficou ali idealizada, né? Então, essa é a visão dos contos de fadas, né? De um amor eterno, de insolubilidade do matrimônio, reforçado, né, por um entendimento que casamento viesse com um selo de garantia, né? E a gente precisa entender ali, né, dentro de uma condição, né, que obviamente que seja eterna enquanto dure, diria o poeta, né? Mas isso não acontece sem dores,
né? Isso não acontece sem machucaduras, né? E muitas vezes vai rebater no serviço social como uma violência, as agressões, né? E assim, qual assistente social que, né, que nunca ficou no meio ali de uma discussão enfurecida, né? Eu já tive esse dissabor e acredito que muitos colegas. Bom, em outros casos, exemplifica a autora, o casamento é vivido como um teatro da perfeição, vivendo um faz de conta que pode cair por terra a qualquer momento. Aí, nesses jogos em que o amor nem sempre é o protagonista, aí vão entrar outros elementos, né? Aí é o poder, é o status, são as pressões externas, os desejos de infelicidade, inveja, incômodo, né? São coisas que ali estão mantendo por algum momento aquele laço, mas que, obviamente, pela própria transitoriedade desses elementos, né, e a volatilidade que eles apresentam, né, aquele vínculo vai ser rompido em determinado momento também. Então, né, muitas vezes, assim, aí voltando para nós assistentes sociais, né, o refazer-se, né, que é onde a gente quer levar a pessoa, né, a superação de quadros de violência, de superação, né, da perda aí de vínculos, significa também olhar para a gênese dele, né, entender quais elementos que o sustentava, porque a pessoa precisa também ter esse banho de realidade, né? Que às vezes está ali sofrendo, né? E passou por uma violência, mas ela mesma não consegue localizar de onde isso surgiu, né? E aí é importante, né, um olhar apurado que leve as pessoas a esse autoconhecimento, né? E a essa autoidentificação. Um casamento saudável, né, é quando o casal encara a sua relação como um constante fazer, a ser cuidado todos os dias, tem mais possibilidades de construir um casamento bom, gratificante, renovado, revitalizado. É saber se cuidar, cuidar do outro e cuidar do amor, né? Então, isso são elementos importantes. E aí, né, quando a pessoa decide se separar, né, aí, né, os casais reagem de maneiras distintas. É o que a autora faz. Ela vai levantar aqui, eu acho que são 6 ou 7 elementos, né? São 6 que são aí tendências, né, que os casais ali vão tendo, né? Uns antecipam-se e tomam a decisão sem um diálogo aprofundado, né? Aquele tipo de casamento, né? Que assim, não dá mais, vamos para sem muito diálogo, né? Isso também é um problema, porque obviamente sempre vão existir arestas, né? Situações a serem conversadas, clareadas, outros entram em consenso, né, que talvez aí seria melhor, isso preserva muitas vezes, né, aí nos processos de guarda, né, de divisão de bens, né, e aí o que a gente olha, né, uma criança e um adolescente com, né, mais estrutura por parte dos pais para orientá-los nesse processo também, né, que é muito importante. Outros se submetem, né? Submetem os parceiros a dominações e ameaças na esperança de que o vínculo se mantenha, né? Aí o outro já parte mesmo ali para a coerção, né? Para manter ali aquele momento, manter aquele vínculo. Há os que, por impossibilidade de admitir dificuldades, ruminam secretamente a decisão, sem dar ao outro a chance de saber o que está se passando, né? Um já separou, né? Um já separou na cabeça, já está tudo ok, resolvido, e o outro não está entendendo o comportamento da pessoa, né? Mas é aí uma das possibilidades, né, de comportamento. A separação vai sendo construída ao longo dos anos, mas, né, não por diálogo, acumulando mágoas e alimentando o ódio, né? O que é assim, é aquela convivência que já está difícil e depois quando vai para os ritos, né, judiciais ali de guarda e tudo mais, fica mais complicado ainda.
Então, a separação, né, em outros comportamentos adquire clima de terror. Né? Imagina-se que a exclusão do parceiro, que representa o mal, levará diretamente ao fim dos problemas, sem assumir responsabilidades pelos conflitos e pelas queixas. Né? A culpa fica no outro, né? E não se vê ali das suas limitações. Então, as separações impulsivas, vinculadas à expectativa ficar numa boa, carecem de elaboração e, portanto, tendem, né, a entrar num ciclo de repetições, né? Até porque aquilo que eu comentei aqui, né, não tem clareza, né, das situações, e aí, enquanto não se haver realmente com que precisa ser comunicado, com que precisa ser dialogado, vão viver esse ciclo de repetições. Então, o casal fica no vai e vem de separar-se, de juntar-se, né? De parceiros subsequentes são escolhidos segundo os mesmos parâmetros, né? Então, vai vivendo ali repetições daquilo que precisa, né, assim, ser superado de uma vez para realmente sair daquele ciclo, né? Senão os mesmos comportamentos ficam ali sendo repetidos, né? Eu já vi situações como essa, né, da pessoa que separou, passou por processos de separação, de guarda judicial, várias vezes, e assim, as mesmas situações se assemelhando. Né? Então, isso é bem nefasto, né? Há decisões repentinas que parecem impulsivas, mas não são. Simplesmente é a gota d'água que transborda o copo, né? Aí é aquele que vai embora, desaparece. Né? Outro dia eu estava lendo também um laudo de uma colega que numa cidade ficou parte da família. Aí um belo dia o falou que ia fazer alguma coisa, e na verdade foi embora, o pai. E quando a família localizou ele em outras cidades, aí entrou com pedido, né, de pensão alimentícia, e aí a história veio toda à tona, né, a história aí vivenciada por eles, e que, assim, no caso, a assistente social só precisava, né, fazer o estudo dela e comunicar ali, né, a visita, aquilo que a foi determinada a fazer. Mas ela se deu de conta, ela se deparou com um processo, né, de um barril ali de emoções que estavam aflorando de um lado e de outro, né, e que inviabilizava muito ali tomar indicar ali uma atitude, porque percebia, né? Ela faz essa recomendação depois no laudo dela, né, dizendo que precisava de acompanhamento psicológico, porque realmente tinham situações ali que precisavam ser ainda resolvidas, né? Há casais que constroem um vínculo em que um fica aparentando tamanha dependência que o outro se vê preso ao remorso e à culpa. A pessoa gravita em torno do parceiro, os amigos, o sustento, tudo vem do parceiro. Parece que a pessoa não tem luz própria, fica entregue ao desamparo e fora desse esquema de aparente proteção. A culpa e a falta de coragem tornam difícil a comunicação da decisão de separar-se. Então, a separação pode acarretar o risco de tornar crônica uma postura de vítima acusadora e construir uma vida de infelicidade permanente, ou pode ser uma oportunidade de fazer um bom casamento com a gente mesmo, né? E desse modo preparar o terreno para uma união amorosa, né? Porque, né, primeiramente precisa ser resolvido, né, assim, dentro das suas situações internas, para depois avançar, né? E o que ocorre comumente, né, é apenas um dos dois assume a dianteira e comunica a decisão, né? É isso que na prática acontece, né? Um traz e parece assim, eu vejo que naquilo que eu acompanho, né? Muitas vezes parece assim, não sei de onde saiu, um belo dia chegou e disse que queria separar, né? Um belo dia veio e começou a agir assim, né? A não dar mais o recurso. Então, assim, lendo esse livro,
né, a gente fica imaginando, né, dos sinais não vistos ou até os sinais negligenciados, né, por conta aí daqueles sentimentos todos que a gente leu aqui. Dá-se então um jogo de vítima e algoz, no qual quem anuncia a separação passa a ser tratado como vilão. Nesse jogo de representações, o casal perde de vista as responsabilidades mútuas diante do vínculo em deteriorização e podem vir à tona comportamentos antes impensados, né? E aí vem, né? Olha aí o assistente social, né? Onde, né, começa né, a haver a violência, depreciação do outro, barganha, negociações, ameaças de respeito e desvalorização. Estava-se um jogo destrutivo. É importante a gente entender assim que nada justifica a violência e nada vai invalidar, né, ali a medida, a tomada de decisões de proteção daquele que, né, está sendo ali agredido. O que a gente está aqui tentando entender, né, e mostrar aqui para os colegas é que muitas vezes a gente é levado a interferir em relacionamentos, seja até relacionamentos que já terminaram, né, mas assim, a gente vai fazer o estudo de alimentos, vai fazer o estudo de abandono afetivo, vai fazer o estudo de curatela, vai fazer o estudo de uma série de situações familiares que esses sentimentos que estão sendo postos aqui, né, pela autora, fazem parte de um processo vivenciado, né, e que os obstáculos estão ali, né, no consenso sobre determinadas situações de convívio, porque a gente vai levar, né, nossas indicações são essas, mas se a gente também passa largo daquilo que está sendo vivido, a gente está fazendo um jogo de mediocridade, né? A gente fala assim, não, eu indico a convivência, indico ali a, né, as visitas, mas tem processos psicológicos, afetivos, né, assim, sentimentos não resolvidos entre as partes que precisam de um acompanhamento para que tenha aí bom êxito, né, isso que está sendo indicado. Então, né, é bem importante aí que a gente amplie ou até possa se valer muito naquilo que a gente tiver condição de uma atuação psicossocial realmente, né? Quando existe essa possibilidade dessa intervenção multiprofissional, né? E aí a gente, né, vai estar realmente contribuindo aí para a recuperação desses vínculos. Muitas pessoas adiam a decisão de separar-se por meio da brutalidade do cônjuge, né? Que ameaça matar e ou morrer, né? Isso talvez aí seja um dos pontos mais agudos, né, desse processo, né? Porque tudo vira um campo minado, né? Onde o medo se instaura ali naquele relacionamento e tenta se passar por cima, mas na verdade, né, é o medo de matar ou de morrer que está ali em jogo entre aquelas pessoas, né? E aí, assim, é algo que também não dá para exige delicadeza no trato, obviamente, não dá para banalizar, né? Muito pelo contrário, tem que levar muito a sério, porque ambas as partes ali que pode, em ambas as situações, matar ou morrer pode levar a termo. Então é importante que a gente esteja aí, né, com essa leitura, né? Como ocorre comumente, apenas um dos dois assume a dianteira e comunica a situação, né? Eu acho que estou repetindo aqui. Tá. Então, a violência desencadeada pela ameaça de perda pode atingir intensidades aterradoras, né? O número de mulheres espancadas e de assassinatos motivados pela decisão de ir embora é bastante significativo, né? A gente está aí
né, com altos números de feminicídio, e realmente, assim, é algo que precisa de atenção, né? Eu estou aqui lembrando, né, daquelas medidas de escola de paz, né, e que, né, enquanto uma política pública mesmo, né, hoje a gente já tem aí isso trabalhado, né, por organizações da sociedade civil, que dentro dos seus acolhimentos institucionais tem esse olhar, mas é importante também que a gente lide com isso, né, escolas de casais, né, escolas de famílias, como algo a ser levado em consideração, né? Porque, como a gente está vendo aqui, a violência, né, que é assim um ponto mais alto que a gente percebe aí desse conflito, precisa ser antecipado, precisa ser atenuado, né? A gente tem, por exemplo, nos centros de referência da assistência social, ali medidas que visam o fortalecimento dos vínculos, né? Mas assim, é difícil você chegar a um consenso dentro da assistência social de trabalhar níveis de afetividade, né? De ter esse olhar, né? E a gente tem visto aí que talvez seja algo que precisa realmente, né, de acontecer, talvez para evitar aí, né, ou se tentar antecipar, né? A gente sabe e volta a repetir que a violência não tem justificativa, precisa ser tratada dentro da condição de urgência, né? E de preservação das vidas, mas assim, se a gente leva assim dentro desse entendimento que a autora está aqui nos mostrando, né, que muitas vezes é uma questão construída. Alguém vai estar aqui dizendo no chat, né, ou vai estar aqui nos comentários falando assim, mas muitas vezes a violência, né, aflora até em casais que viviam muito bem, que não dava menor sinal. E aí aqui está, a autora está dizendo que há sinais, né? A gente está ouvindo aqui a palavra de uma psicóloga, né? De uma especialista, referência na PUC Rio. Então, né, existem medidas que talvez a gente precisa tomar enquanto política pública que adentre mais esses processos relacionais como antecipação, né? E aí eu citei aqui o CRAS, parece que eu estou me referindo, né, a uma determinada classe social, que é essa que está ali como público-alvo da assistência social, mas na verdade deveria de ser algo assim instituído. Assim, eu tenho uma vivência, né, dentro da religião, em que existem escolas para noivos, né? E assim, ao mesmo tempo que são coisas assim, são pontos simbólicos que são tratados, né? Não chega a ser assim um curso, né? Ou algo que tem aí uma continuidade, mas onde está o elemento importante? É tocar em pontos que são sensíveis, né? E levar as pessoas à reflexão antes de levar a termo, né? Uma união, ou, né? De estar ali, né? Protagonizando reflexões que venham fortalecer esse vínculo enquanto está. Né? É interessante que as pessoas só buscam apoio psicológico para os casamentos desgastados depois que eles já estão desgastados, né? Mas se a gente faz assim, o meu raciocínio, né? Ninguém faz uma cirurgia estética sem antes, né, não ter feito todos os procedimentos assim de manutenção, né? Você faz limpeza de pele a vida inteira, por exemplo, e um belo dia você vê a necessidade de esticar, né, e de fazer um procedimento cirúrgico, porque só aqueles procedimentos de manutenção. Guardadas as devidas proporções aqui do meu exemplo, o que eu quero dizer é que raramente os relacionamentos têm uma visão de manutenção. Né? Assim, os momentos de diálogo, os momentos de descanso, os momentos de estar, né, ali enquanto família, são muitas vezes escassos, né? Assim, até mesmo secundarizados em razão de outras demandas que parecem serem mais prementes, como trabalho, manutenção da vida. E o que eu digo, né, e é óbvio que
não se trata aqui de uma visão de especialista, mas, né, a partir daquilo que a gente está lendo aqui, da necessidade, né, de, enquanto estar ali naquele vínculo, né, desde o primeiro momento, acertar os parafusos, né, tá sempre ali é, regando, né, fazendo ali com que possam separar as arestas para não chegar a um nível acentuado, né? Então, né, é uma visão interessante que eu vejo da autora e eu incentivo muito a leitura, tem continuidade, mas como a gente já está avançando muito aqui, eu vou sugerir que a gente, né, divida em 2 aulas para que a gente possa assim fazer as reflexões necessárias e ampliar aí o nosso entendimento.